Nós vamos tratar da segunda aula sobre servidão. Meu nome é Daniel Carnacchione, sou juiz de Direito, professor de Direito Civil. Nosso curso que nós estamos tratando aqui é sobre servidão, tentar compreender esse instituto que é muito complexo. A aula de hoje nós vamos trabalhar com a ideia relacionada aos modos de constituição da servidão, ou seja, como se constitui uma servidão, quais são os instrumentos que nos é colocado à nossa disposição para a constituição da servidão predial. Eu gostaria de apresentar os alunos aqui que vão trabalhar com a gente hoje, a Cleide, o Daniel e a Eliana. E-mail é saberdireito@stf.jus.br. A gente sempre pede a colaboração para, no momento de enviar o e-mail, identificar o tema e o professor para quem envia a dúvida. Correto? Bom, na primeira aula, nós falamos sobre a servidão e o seu contexto social atual, a relação da servidão com a propriedade funcionalizada, falamos sobre as características do Instituto da Servidão, ou seja, o que caracteriza uma servidão, falamos sobre as ideias gerais sobre servidão, o que é uma servidão, essa relação entre prédios e não uma relação entre prédio ou um instituto que visa beneficiar um sujeito, mas sim proporcionar uma utilidade para um prédio. Ou seja, colocamos em linhas gerais toda essa noção geral de servidão. A partir da aula de hoje, nós vamos começar a delimitar o que é a servidão, as polêmicas envolvendo a servidão e algumas questões interessantes que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, que são os modos pelos quais é possível se constituir uma servidão. Como se constitui uma servidão? Veja só, o primeiro modo e o mais relevante para se constituir uma servidão é o chamado negócio jurídico bilateral, leia-se, contrato. Ou seja, a servidão pode, das vezes, é constituída por um contrato. O que é um contrato? Contrato nada mais é do que um acordo de duas ou mais vontades, dois sujeitos exteriorizam vontades com objetivos comuns, ou seja, declarações convergentes de vontades para a produção de efeitos jurídicos. No caso da servidão, o contrato é um acordo entre o titular do prédio dominante e o titular do prédio serviente, cujo objetivo desse acordo é a constituição de uma servidão. O contrato que leva ou que pode levar à constituição da servidão, ele pode ser materializado em um instrumento público ou em um instrumento particular. Quando que ele será num instrumento público? Quando será num instrumento particular? Porque há uma pequena dúvida em relação a essa questão sobre o título aquisitivo, que é o contrato, uma vez que, como a servidão predial está relacionada a imóvel e a lei de registros públicos impõe o registro da servidão no cartório
de Registro de Imóveis, muita gente acredita, de forma equivocada, que a servidão, o título que embasa a servidão, que materializa a servidão, que constitui a servidão, só possa ser um instrumento público, uma escritura pública. No entanto, como se trata de um negócio jurídico, de uma convenção, de um contrato, se aplica a esse negócio a teoria geral do negócio jurídico, em especial aquela parte da teoria geral que trata da formalidade. Lembrando que o artigo 107 do Código Civil adota como regra geral o princípio da liberdade das formas. A forma, um instrumento, é livre, é de livre escolha, salvo quando a lei determinar que seja adotada uma formalidade ou uma solenidade especial. No caso dos direitos reais imobiliários, essa solenidade é a escritura pública. No entanto, o artigo 108 do Código Civil apenas exige um instrumento público, a escritura pública, para a constituição de direitos reais imobiliários, e a servidão é ou implica um desses institutos que levará a um direito real sobre imóvel, só é essa condição, esse condicionamento, quando o imóvel for de valor superior a 30 salários mínimos, considerando o maior salário mínimo vigente no país. Não é o salário mínimo do governo federal, é o maior salário mínimo vigente no país. Como os estados podem ter salários mínimos, se verificará qual é o valor do maior salário mínimo e se o bem, qual bem? Obviamente, aquele prédio que vai suportar o ônus, que vai suportar o encargo, ou seja, o prédio serviente. Se esse prédio serviente for de valor, no qual será constituída a servidão, for de valor superior a 30 salários mínimos, a escritura pública ela é obrigatória. Se o valor do prédio serviente sobre o qual será instituída ou constituída esse direito real de gozo e fruição for de valor inferior a 30 salários mínimos, o instrumento que materializa a servidão pode ser o documento particular ou instrumento particular. No entanto, qualquer que seja o contrato, ou melhor, a forma ou a formalidade desse contrato, instrumento público ou instrumento particular, em ambas as situações, em qualquer dos casos, esse contrato, por si só, não é suficiente para a constituição do direito real de servidão. Lembrando que, no direito brasileiro, o contrato só gera obrigações. Portanto, para a constituição da servidão, materializada em um contrato público, ou melhor, contrato por escritura pública, ou contrato materializado em instrumento particular, é essencial o registro dessa servidão no cartório de registro de imóveis, conforme, aliás, determina o artigo 167, inciso 1º, item 6 da Lei de Registros Públicos, que trata do registro das servidões em geral. Como se percebe, e isso é uma coisa interessante, a servidão, a constituição da servidão por meio de um contrato, um acordo de vontades, ela decorre do princípio da autonomia privada. Ou seja, o que isso significa? Que duas pessoas titulares de prédios diferentes podem simplesmente chegar a um consenso para constituir uma servidão, cuja servidão, constituída por contrato, pode ser onerosa
quando o prédio serviente exigir alguma remuneração como condição para gravar o seu imóvel, mas também nada impede, princípio da autonomia privada, liberdade, autonomia, que esse contrato seja benéfico, gratuito. Ou seja, o contrato que constitui a servidão pode ser oneroso quando há reciprocidade de vantagens e sacrifícios, mas também pode ser gratuito quando um contratante tem vantagem, qual? O do prédio dominante, e o outro somente suporta sacrifício, qual? O titular do prédio serviente. Tranquilo? Então, essa é o modo, vamos dizer, esse é o principal modo de constituição da servidão, por meio de um contrato, princípio da autonomia privada. E uma questão interessante relacionada a esse modo de constituição envolve uma das características da servidão, está diretamente relacionada a ela, que nós dissemos na aula anterior, que é aquilo que nós denominamos de atipicidade. Ou seja, em razão da autonomia privada, o que é autonomia privada? É o poder que o sujeito tem em um determinado negócio jurídico, regular os seus interesses de acordo com as suas conveniências, claro, poder este hoje limitado por normas sociais, de ordem pública, valores constitucionais, enfim, várias situações que limitam essa autonomia privada. Mas esse poder permite que dois sujeitos cheguem a um consenso sobre a instituição de qualquer servidão, de uma servidão que venha a proporcionar utilidade para um prédio dominante em favor de outro prédio serviente. Essa é a ideia básica, a ideia inicial relacionada, a ideia central relacionada a essa questão da servidão constituída por contrato. Qual servidão pode ser constituída? Qualquer uma. Não há uma relação. Claro que há as mais tradicionais, servidão de passagem, servidão de não construção de determinada altura, a chamada servidão de aqueduto, servidão que implica passagem de cabos e tubulações, entre outras servidões que são servidões tradicionais. Mas, fora essas servidões, com exceção dessas servidões, melhor dizendo, em razão dessa autonomia privada, desse poder de regulação, pode ser constituída qualquer servidão. Não há uma taxatividade. Aliás, num acórdão recente do STJ, que nós vamos trabalhar com ele na próxima aula, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou, vamos dizer assim, confundindo um pouco essa questão da tipicidade da servidão. Porque nesse acórdão do Rio de Janeiro, um dos motivos para não reconhecer um determinado direito que um sujeito estava postulando era de que não havia no ordenamento jurídico brasileiro positivada a chamada servidão de vista panorâmica, porque um determinado vizinho, acreditando que teria sido instituída uma servidão em seu favor, uma servidão negativa, onde o outro vizinho não poderia construir acima de determinada altura para não prejudicar a sua vista, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em uma das fundamentações para negar o direito ao sujeito, nós vamos falar disso depois, acabou dizendo, de forma equivocada, que não há no ordenamento jurídico brasileiro servidão de vista panorâmica. Não há nenhuma servidão. As servidões são atípicas. Na verdade, qualquer situação, inclusive a servidão de vista panorâmica, pode ser instituída, porque não há uma tipicidade. E a prova disso é a possibilidade da servidão ser instituída por contrato. No contrato, qualquer situação pode envolver a constituição de uma servidão, até uma servidão que garante a alguém
uma vista panorâmica. Também é uma servidão. Seria uma servidão negativa, uma servidão onde o prédio serviente se obriga a não construir ou a não fazer, ou se abster de fazer determinada coisa, justamente para garantir ao prédio dominante, proporcionar ao prédio dominante aquela utilidade. Então, veja só, num contrato que é amplo, qualquer situação pode proporcionar, que proporcione utilidade para um prédio contra outro prédio, pode levar o quê? A instituição da servidão. Então, dizer que o ordenamento jurídico não prevê determinada servidão é um equívoco, porque, na verdade, as servidões são atípicas. E a prova disso, uma relação com isso, é a possibilidade dela ser constituída por contrato. Tranquilo? Beleza? Além disso, o que eu queria trazer para vocês também é uma outra situação que é relacionada à servidão por contrato, que é a possibilidade de vários sujeitos, olha só, isso é muito interessante, participarem desse contrato como prédios dominantes e prédios servientes. Então, você pode ter um acordo multilateral em que vários prédios serão considerados dominantes em relação àquela servidão e vários prédios sejam onerados com aquele encargo. E aí teríamos uma espécie, claro, anômala, vamos dizer assim, de condomínios em relação a essa servidão, onde envolve uma multiplicidade de prédios dominantes e prédios servientes. Não há necessidade que a servidão esteja restrita a um prédio denominado serviente e a outro prédio dominante. Vários prédios podem participar desse acordo. Agora, essa ideia de multiplicidade de propriedades relacionada à servidão não se confunde com o quê? Não se confunde com a existência de um condomínio em relação a um único prédio. Por exemplo, é possível que o prédio dominante tenha vários titulares, haja um condomínio, que o prédio serviente tenha vários titulares, ou seja, um condomínio, vários titulares em relação ao mesmo prédio, um prédio só com vários titulares. Nessa situação, para que haja a instituição da servidão, é necessário o consentimento de todos os condôminos, seja no prédio dominante, seja no prédio serviente. E o interessante é que, nesse caso, não haverá entre os titulares, olha que interessante isso, do prédio dominante, ou os titulares do prédio serviente, o quê? Um condomínio sobre a servidão, por um motivo muito simples, porque a servidão não é um proveito para a pessoa, como é no usufruto. A servidão, na verdade, é proporcionar utilidade para um prédio. Ou seja, é o prédio dominante que dela se beneficia, ainda que hajam vários sujeitos titulares desse prédio. E na outra ponta, vários sujeitos titulares do prédio serviente que, vamos dizer assim, que também não podem dizer que há um condomínio sobre a servidão, porque justamente é o prédio em si que suporta o encargo e não os titulares do prédio. Então, na verdade, em relação a essa questão que deve ficar bem clara, nada impede que uma servidão seja constituída por uma multiplicidade de prédios, onde haveria um condomínio sobre as servidões, mas um condomínio em relação aos prédios. Um condomínio de prédios, vários prédios, ou se aproveitando ou suportando um encargo. Agora, um único prédio, onde há uma servidão, onde há um gravame, no caso do serviente, ou daquele que se beneficia do caso dominante, não podemos dizer que há um condomínio sobre a servidão, porque a servidão
não visa prejudicar, impor ônus às pessoas ou beneficiar as pessoas do prédio dominante, mas sim gravar o prédio em si. E, quando há um prédio só, não há que se cogitar em condomínio. Embora a servidão, isso é interessante, seja exercida por um sujeito, por uma pessoa, embora isso ocorra, ela sempre vai incidir sobre um prédio. Por quê? Senão, voltamos lá no direito romano, que tratava da servidão, que implicava escravidão. Servidão pessoal não existe em nosso sistema. O gravame, basicamente, é sobre o prédio. Então, essa questão deve ficar bem clara. Então, o primeiro modo de constituição da servidão é o contrato. Beleza? Tranquilo? O segundo modo de constituição da servidão é a possibilidade de constituir servidão pelos chamados negócios jurídicos unilaterais. Olha só, o negócio jurídico, quanto à formação, para se formar como tal, ele pode ser bilateral, quando há necessidade de duas ou mais vontades para que ele se forme e gere efeitos obrigacionais, mas o Estado também atribui efeitos jurídicos às chamadas declarações unilaterais de vontade ou negócios jurídicos unilaterais. Dentre esses negócios jurídicos unilaterais, há dois que podem levar ou que podem ser a causa, o título de uma servidão. E quais são eles? O primeiro é o nosso tão conhecido testamento. A servidão, ela pode ser constituída por testamento, por uma declaração unilateral do testador num ato de disposição de última vontade. Lembrando que o testamento é um ato personalíssimo e revogável. O que isso significa? Para que essa servidão seja consolidada, concretizada, tenha eficácia jurídica, é necessário que aquele testamento seja cumprido, o que vai ocorrer após o falecimento do testador. Mas, mesmo no caso do testamento, para constituir a servidão, também é necessário o registro desse documento no cartório de registro público. Lembrando que o testamento pode ser público, pode ser cerrado, pode ser privado. Qualquer das formas de testamento podem embasar ou fundamentar a constituição de uma servidão. Esses dois modos, essas duas causas constitutivas e o testamento estão previstos no artigo 1378 do Código Civil. Mas há uma outra causa que decorre de um negócio jurídico unilateral, que é uma criação, vamos dizer assim, doutrinária, e a jurisprudência em alguns momentos acabou encampando essa ideia, que é a chamada servidão constituída por destinação do proprietário. A servidão por destinação do pai de família, um outro nome que era dado a isso. Não há previsão legal para a constituição dessa servidão. É uma criação totalmente doutrinária. Como se dá a constituição dessa servidão? Olha só, essa servidão, ela tem relação com a ideia de, vamos dizer assim, com a questão de serventia. Então, vamos lá. Um dos requisitos para a servidão, como nós vimos na primeira aula, é que os prédios dominante e serviente pertençam a proprietários diferentes. Não há possibilidade de servidão serem instituídas, de servidões serem instituídas sobre prédios diferentes que pertençam à mesma pessoa. No entanto, olha que interessante, se dois prédios vizinhos pertencem à mesma pessoa
e o proprietário de um desses prédios institua, não existe servidão, uma serventia de um prédio em relação ao outro. Ou seja, faz uma destinação, por isso o nome destinação do proprietário. O proprietário destina que um prédio, naquele caso específico, sirva a outro prédio. Nessa situação, quando esses prédios vierem a ser separados, porque houve alienação de ambos, ou porque um foi alienado para outro titular, ou a separação da titularidade se deu por herança, não importa. Agora, aqueles prédios que pertenciam ao mesmo titular, sobre os quais existia uma serventia, a partir do momento em que há a separação da titularidade, aquela serventia se transforma, se torna uma servidão. Ou seja, essa criação